Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre soteriologia. Vamos dar continuidade na nossa segunda aula de hoje ao assunto da soteriologia, falando sobre os conceitos soteriológicos. Tá? Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe esse vídeo para várias pessoas. A nossa disciplina de hoje é soteriologia, dando continuidade. Nós tivemos a primeira aula, vocês podem ver a aula que foi postada, né? E na aula de hoje nós vamos continuar falando ainda sobre salvação. Vamos falar sobre os conceitos de salvação nas diversas concepções aí, ou pelo menos em algumas delas, tá? É certo que a gente não tem como abordar todas essas questões num ambiente virtual como esse e rápido, né? E aqui nós temos o objetivo de apresentar os principais pontos que algumas escolas vão apresentar os seus conceitos soteriológicos acerca da obra salvífica de Cristo. Então falamos sobre a doutrina do pecado em duas aulas, a primeira sobre a soteriologia, introduzindo a doutrina da salvação, e hoje nós vamos abordar agora os conceitos da salvação dentro de uma perspectiva do Antigo Testamento, do Novo Testamento e na história do cristianismo. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente possa continuar desenvolvendo nessa quarta unidade a primeira parte, né? Que nós vamos abordar aí a doutrina da salvação e os conceitos. A gente vai pontuar aqui a questão da salvação no Antigo Testamento, né? A revelação das Escrituras Sagradas, ela vai ser progressiva e contínua. As Escrituras vão sendo reveladas em todo o contexto histórico, e nós sabemos que a revelação das Escrituras, ela se deu durante um grande período de tempo, mais ou menos 1.500 anos a 1.600 anos, né? 16 séculos, para que nós tivéssemos todo o texto da Escritura revelado para nós por diversos autores e escrito, né, esse texto para a nossa orientação e o nosso conhecimento acerca de Deus e da sua obra. Então, a doutrina da salvação ela vai se desenvolvendo nos textos bíblicos que vão sendo escritos e apresentado para nós este conceito já no Antigo Testamento e posteriormente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, no nosso discurso da aula de hoje, a ideia de salvação, né, ela é apresentada e tem os seus conceitos definidos aí no texto veterotestamentário. E aqui nós observamos uma informação interessante, é que o termo salvação ele vai aparecer nas Escrituras Sagradas por 120 vezes no Antigo Testamento. Olha, algo interessante. 120 vezes a expressão aparece no Antigo Testamento. 27 destas vezes no livro do profeta Isaías. E 67 vezes nós vamos ter o termo aparecendo no livro dos Salmos. E as demais vezes nos outros livros, né? Então, observe que a maior ocorrência está no livro dos Salmos. 66 ocorrências da expressão ou do termo no Antigo Testamento está no livro dos Salmos. Tá? E o livro do profeta Isaías também com um número elevado. Nos seus capítulos, 27 vezes ocorre a expressão salvação, né? Então, nós temos um texto messiânico, que é o profeta Isaías, a salvação, o termo aparecendo ali, e nós vamos observar esse uso no texto do Antigo Testamento. Bom, é muito complicado, né? Como diz o nosso texto, sistematizar o conteúdo de todas estas citações. Então, a gente não tem uma doutrina de salvação totalmente sistematizada. Isso vai ocorrer uma sistematização doutrinária da doutrina da salvação nos séculos futuros, né? Isso principalmente na história da igreja, que vai se desenvolver essa concepção e uma doutrina soteriológica. Mas no Antigo Testamento nós vamos observar
a eleição do povo de Deus. Isso é que fica claro para nós no Antigo Testamento, é que Deus elege o seu povo, que é Israel. Israel é a nação eleita, escolhida por Deus, separada por Deus, para um propósito específico, que é a manifestação da salvação propriamente dita através do Mashiach, do Messias, do Salvador, né? E aí a gente vai observar no texto do Antigo Testamento a salvação sendo apresentada muitas das vezes como livramento, como libertação. Então é um conceito mais de libertação, de livramento. É certo que o libertador, o Messias, viria para libertar e salvar o seu povo, o povo de Israel. Então, nós temos que observar, em primeiro lugar, isso. Eu acho que esse é um ponto básico para a gente começar a pensar na questão da soteriologia a partir do Antigo Testamento. Aqueles que quiserem aprofundar mais o seu conhecimento nessa questão, podem examinar algumas obras, né, comentários bíblicos e outros escritores que venham apresentar, né, ou descrever de forma mais ampla acerca dessa questão. Então, é basicamente isso, a grosso modo, o que nós temos a falar aqui em Rápidas Palavras acerca da soteriologia a partir dos textos no Antigo Testamento. A partir daí, nós vamos observar o conceito de salvação já dentro do Novo Testamento, para a gente sintetizar. No Novo Testamento, eu falei na nossa aula passada, na nossa exposição da aula passada, de soteriologia, que a salvação no Novo Testamento, o termo tem um sentido de livramento, de cura, de libertação, de salvação, de expulsão de demônios, tem todo esse conceito na palavra sozo, né? Soteria, que vem de sozo, que significa salvar, libertar, curar, repreender demônios. E muitas das vezes Jesus usou esse termo, soteria, de soter, que é salvar, para dialogar com as pessoas. Era muito comum Jesus usar a expressão, filha, tua fé te salvou. Então, essa expressão, a tua fé te salvou, de sozo, salvar, libertar, é uma expressão que vai ocorrer por diversas vezes no texto do Novo Testamento. Principalmente nos evangelhos, que vão apresentar o ministério de Jesus, né? Como libertador, como salvador, como aquele que cura, aquele que restaura, aquele que veio para dar vida e vida com abundância, né? Então, nós observamos esse conceito de salvação através do ministério de Jesus dentro do Novo Testamento. Mas uma doutrina da salvação, ela não é desenvolvida, você não tem uma doutrina formada. E no primeiro século você não vai ter um desenvolvimento de uma doutrina soteriológica. Você vai ter os textos que estão sendo escritos, estes textos do Novo Testamento, pelos apóstolos, por todos aqueles que escreveram, né? Os evangelhos, as cartas e os demais livros que compõem todo o Novo Testamento. Então, a salvação, ela é notória, ela é clara dentro do texto do Novo Testamento, e a gente vai observar, a partir do ministério de Jesus, dos seus apóstolos, um desenvolvimento dessa concepção soteriológica, mas uma doutrina formada já nesse contexto, você não tem uma doutrina formulada, né? Estruturada, como nós temos aí nos dias atuais, que foi desenvolvida em toda a história da igreja. A dimensão da salvação, ela pode ser uma dimensão vertical, né? Na vertical, entre Deus e o ser humano, que a gente vai discutir em breve, que eu acho que é o ponto que a gente tem que desenvolver mais aqui, e também ela se dá na horizontal, né? Na horizontal, porque essa salvação, ela abrange também a nossa conduta como cristão, né? Nós fazemos ou praticamos as boas obras, como eu disse, porque nós somos salvos. E nós não praticamos as boas obras para ser salvos, né?
nós não estamos praticando as obras para alcançarmos a salvação, mas nós estamos praticando o que estamos praticando porque nós fomos salvos por Cristo. Porque houve alguns debates na história da igreja, após o primeiro século, né, dentro da soteriologia. Isso vai se desenvolver, né, esses embates, pela história da igreja, em todo o contexto da história da igreja. E nós vamos observar isso já lá no século 3, 4, Pelágio, depois o próprio Agostinho, mas isso vai se desenvolvendo no decorrer da história. Só que a proporção da doutrina, da soteriologia vai se tornar mais ampla, os embates, né, em proporção, vai se tornar mais amplos, esses embates, já naquele período da Reforma. E aí nós temos aqui o primeiro personagem, que é Martinho Lutero. A concepção luterana da soteriologia, né? A finalidade da doutrina da soteriologia é demonstrar como o Espírito Santo aplica ao pecador individualmente a bendita salvação que Cristo adquiriu para toda a humanidade, né? Através do seu sacrifício, né, vicário. Então, é o sacrifício vicário de Cristo que dá direito à salvação para toda a humanidade. Essa é a concepção luterana. E Lutero, ele não vai ter esses embates que vão surgir posteriormente com uma concepção calvinista e arminiana, através de Calvino e Armínio, e os seguidores, especificamente os seguidores de Armínio. Mas a concepção luterana acerca da salvação é mais simples, né? A gente vai esboçar aqui rapidamente alguns pontos aqui da concepção soteriológica luterana. Então esse tópico aí, nós vamos observar aí dentro desse tópico nosso, a concepção luterana. Vamos lá. Então, na concepção luterana, o sacrifício de Cristo é para salvar a humanidade. Então, a graça da salvação é a graça da salvação que é manifesta através do sacrifício de Cristo. Então, a graça é o favor imerecido, dentro da visão luterana, né? Pela graça sois salvos, e Lutero vai trabalhar muito dentro dessa questão da salvação pela fé, né? É pela fé que o homem alcança a salvação, a fé no sacrifício do Cristo. A graça apropriada do Espírito Santo, né? Então, Lutero, ele não desenvolve uma soteriologia como a soteriologia vai ser desenvolvida pelos seguidores de Calvino e também de Armínio, como nós vamos observar. Mas ele falava da graça salvadora, da graça apropriada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem essa concepção da salvação mediante a obra do Espírito Santo, né, convencendo o ser humano do seu pecado, da justiça. O plano de salvação é o plano que as Escrituras nos apresentam através do sacrifício do Cordeiro de Deus, do Cristo que foi morto na cruz do Calvário. E a ordem da salvação, ela é ordenada por Deus? Sim, ordenada por Deus, né? E essa salvação foi oferecida a todos. Cristo morreu por todos os homens, dentro da concepção luterana. E como Cordeiro de Deus, levou os pecados do mundo inteiro. Esta é uma concepção luterana de que Cristo morreu por todos os homens. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. Mas nem todos serão salvos. Essa é uma verdade que Lutero entende. Lutero tinha uma concepção de que o homem nasce no pecado, né? Então ele tem essa concepção de que o homem tem uma natureza depravada, corrompida. Lutero ele tem uma concepção de que Deus criou o homem não para a condenação, mas para a salvação. E todos os homens estão sendo chamados ao Evangelho. Esse embate que vai surgir
de uma concepção mais calvinista e arminiana vai ser posterior a Lutero. Lutero não está no meio desse embate. Isso vai ser futuramente, não distante, mas não é o mesmo contexto ali, apesar de Calvino ainda ser contemporâneo de Lutero, mas esse embate não se trava entre Calvino e Lutero e outros reformadores. Tá? Um outro ponto aqui é que muitos homens, por sua própria culpa, pecaram. Né? A gente falou sobre o pecado e a culpabilidade. Nós não somos, eu não sou nem realista e nem federalista, mas eu acho que há pontos positivos, como eu falei no vídeo passado, no realismo e no federalismo, que nós chegamos à compreensão de que o ser humano ele é pecador, mas, como nós apresentamos aqui, todos pecaram. Nós somos pecadores porque nós recebemos o pecado de Adão, que nós somos culpados pelo pecado de Adão, ou nós somos pecadores porque nós herdamos a natureza pecaminosa através do pecado original e nós somos culpados não pelo pecado de Adão, os nossos pecados, porque nós herdamos uma natureza caída que ela passa por herança, né, a todos os seres vivos. Então, a nossa culpa não é a culpa de Adão, mas nós somos culpados pela consequência do pecado, né, pela a natureza pecaminosa que nós herdamos. Então, Lutero pregava o evangelho para todos e dizia que todos são culpados pelos seus pecados. Aí ele diz, alguns que não vão ouvir o evangelho a respeito de Cristo, né, não ouvirão, não obedecerão ao chamado. Alguns que novamente caem da graça, seja por erro fundamentalmente ou por pecado contra a consciência, ou seja, alguns podem cair da graça, olha a expressão que é usada aqui pelos luteranos, cair da graça por um erro, ou por pecados contra a sua própria consciência, porque o ser humano é um ser que pode pecar por palavras, por ações e por obras. Essa não é uma trilogia católica, essa é uma trilogia bíblica. Todo ser humano ele está sujeito a pecar, ou o pecado pode se manifestar na vida de qualquer um através de palavras, pensamentos e obras. Então, Lutero ele tem uma teologia, mas não é uma teologia sistematizada, uma soteriologia sistematizada, como ela vai se desenvolver a partir do embate soteriológico entre os calvinistas e os arminianos. Que todos os pecadores que se arrependem serão recebidos em favor. Ou seja, Lutero tinha uma concepção de que as pessoas que se arrependessem, se chegassem a Deus, seriam salvos. Ninguém será excluído, apesar de seus pecados, né? Apesar de seus pecados, ninguém será excluído, uma vez se chegando a Cristo, ao Salvador. A misericórdia de Deus é maior do que os pecados do mundo inteiro. E Deus se compadece em todas as suas obras. Então, o ser humano é uma obra de Deus, é a criação de Deus. E Deus se compadece, numa visão luterana, né? Aqueles que seguem uma teologia luterana, eles não têm uma visão como nós temos e como os, vamos dizer assim, calvinistas e arminianos têm. Essa estrutura soteriológica que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então isso vai se desenvolver num contexto posterior. Então Calvino é um pastor bastante conhecido em Genebra, né, lá por volta de 1500, né? Ele vai morrer aí em 1564, e ele não teve um conflito nessa questão soteriológica com Martinho Lutero. Mas posteriormente vai surgir alguns embates entre os arminianos e os calvinistas, né? Aqui a gente pode observar o seguinte, que há na Holanda um nome que vai ser bastante conhecido, que é o nome de Jacó Armínio aí. Então, Armínio vai nascer antes da morte de Calvino, lá em 1560,
Ele nasce, Calvino vai morrer em 64, 1564, e Armínio ele vai se tornar um estudioso, né? Um seminarista com Teodoro de Beza, e quando ele passa a estudar no seminário, ele vai ser aluno do sucessor de João Calvino, que é Teodoro de Beza. Então, ele vai se tornar posteriormente, depois da sua formação teológica, professor em uma universidade, em Leiden. Ele vai se tornar professor da Universidade de Leiden, lá em 1600 e pouco, né? 1600 e alguma coisa. Ele vai se tornar professor de teologia. E ele vai começar a discordar da concepção, tá, calvinista, de uma concepção que Calvino tinha, porque ele estudou aos pés de um discípulo de Calvino, que é Teodoro de Beza. Então, por que Armínio vai entrar em conflito, né, com a concepção da teologia calvinista, da soteriologia? Porque ele foi ensinado, ele foi aluno em um seminário de um sucessor de Calvino. E é a partir daí que vai surgir uma concepção diferenciada dentro da soteriologia, onde Jacó Armínio vai discordar da concepção calvinista, que era bastante divulgada, difundida naquele contexto, né? Naquele contexto de Jacó Armínio. Então, Armínio vai ser o cara que vai se despontar, né, nesse embate como teólogo que se posiciona contra a concepção calvinista. E então, posteriormente, os arminianos vão formular um credo, né, e vão criar alguns artigos para defender a sua soteriologia, que vai divergir da soteriologia calvinista, que não tinha uma estrutura como nós temos hoje na Tulip, mas que tinha uma visão de predestinação, de eleição, tá? Então todos aqueles pontos se tinha, mas não essa estrutura da Tulip como se tem. Alguém formou isso posteriormente. 1618 a 1619 vai se dar o Sínodo de Dort, onde vai se formular também os conceitos, né, calvinista, aqueles 5 pontos, tá? O nome Tulip só vai aparecer depois. A gente não sabe quem deu esse nome, né? Tulip, aos 5 pontos do calvinismo. Mas aí vai começar a surgir um conflito entre 5 pontos ali da doutrina arminiana, que já estava formulado como resposta às concepções calvinistas que estavam sendo difundidas, e como Armínio ele estuda aos pés de um discípulo de Calvino já havia morrido, ele estuda aos pés de um discípulo, Teodoro de Beza, ele vai formular algumas ideias soteriológicas, os seus discípulos vão pôr isso em uma estrutura, né, de artigo, com 5 pontos básicos, e posteriormente no Sínodo de Dort vai vir uma resposta à concepção arminiana por aqueles que estavam seguindo uma concepção soteriológica mais calvinista. E é por isso que eles vão ser chamados depois de calvinistas, né? Porque vão formular esses pontos. Eu acho que a doutrina de Calvino, a interpretação de Calvino, ela vai ganhar uma ideia mais de calvinista a partir deste ponto aqui, que é o embate na soteriologia, que eu acho que é o mais grave dentro da concepção, né? E o conflito entre arminianos e calvinistas. Entre arminianos e calvinistas, o problema maior é nesses 5 pontos que foram formulados tanto pelos discípulos de Armínio quanto pelos discípulos de Calvino. Então esse embate vai ser forte no decorrer do século XVII, né? Então, já que falamos aí de forma sintética sobre a formulação dos pontos soteriológicos dentro da visão arminiana, que discorda do pensamento de Calvino, e depois no Sínodo de Dort uma formulação das doutrinas, né, soteriológicas do ponto de vista calvinista, aí o embate vai se
agravar durante, vamos dizer assim, os séculos. Isso vai perdurar até os nossos dias. Então, desde o século XVI até os nossos dias. 4 séculos aí mesmo de embate das doutrinas aí formuladas, as concepções, melhor dizendo, da soteriologia na história da igreja, e principalmente no período pós-reforma, né? No período da reforma e pós-reforma. Então vamos entrar aqui no primeiro ponto. Primeiro ponto da concepção calvinista, né? Os seus seguidores formularam esses 5 pontos que ganharam esse nome depois de tulipe. Tá? A letra T, ela vai estar justamente relacionada à total depravação, né? Total depravity, que é a depravação total. Nós temos esse acrônimo aí que aparece com as letras e elas estão muito ligadas a uma visão inglesa, né? O T, total depravity, você tem unconditional election, que é a eleição condicional, limited atonement, que é a expiação limitada, irresistible grace, que é a graça irresistível, e a perseverance of the saints, que é a perseverança dos santos. Então nós temos esses 5 pontos. A total depravação é o primeiro, né? Como eu disse, eles foram definidos aí no Sínodo de Dort a partir de 618. Então, o primeiro ponto aqui, dentro da visão calvinista, como uma resposta definitiva ao arminianismo, é a depravação total. Na visão calvinista, o ser humano é totalmente depravado, né? Totalmente depravado. E ele é depravado tanto no sentido horizontal quanto vertical. Ou seja, o ser humano ele está impossibilitado, ele é impossibilitado pelo pecado, porque ele pecou, morreu espiritualmente, dentro da visão reformada calvinista. Então, tanto na horizontal quanto na vertical, ele é depravado. Ele é depravado no sentido de que ele não tem como se chegar a Deus. Ele pode ter, né, até consciência de Deus, na visão calvinista. Ele pode até ter boas ações, como o irmão perguntou lá no início, acerca do ser humano. Se o ser humano ele pode praticar algumas boas ações, sim. Várias pessoas que seguem várias religiões praticam boas ações num relacionamento para com as pessoas. E isso não é negado nem na visão soteriológica calvinista, nem arminiana. O ser humano ele tem um relacionamento na vertical e ele tem consciência, né? Pode manifestar o amor para com o próximo, mas no relacionamento vertical, melhor dizendo, na horizontal ele pode, na vertical ele não tem, né? Ele não tem esse relacionamento total com Deus, essa capacidade, porque ele se encontra morto espiritualmente, mas ele tem consciência. Ora, mas aqui eu faço uma pergunta para aqueles que defendem essa concepção. Se o ser humano tem uma consciência de que existe uma divindade, ele tem uma consciência, ele está morto espiritualmente, como ele pode ter consciência se ele está morto espiritualmente, né? Se a gente quer defender a literalidade de uma morte espiritual, assim como uma morte física, baseado em Efésios, a gente vai também ter o problema de que a morte espiritual dá essa possibilidade de que a pessoa ainda tenha alguma consciência de um ser divino, mesmo ele não podendo, na relação vertical, ter relacionamento e se chegar a Deus, porque o pecado faz a separação entre ele e Deus. Ele não pode se chegar, mesmo tendo essa consciência. Essa questão que vai ter de embate entre calvinistas e arminianos. Porque na visão aqui da total depravação, o ser humano é impossível se chegar a Deus. É Deus que vem em busca do ser humano. É Deus quem salva o homem. É Deus que vem de encontro ao homem. E o homem nunca terá essa iniciativa de se chegar a Deus. Então você tem a depravação total e tem a eleição incondicional. Então, a eleição incondicional é que Deus elegeu, né? Elegeu
alguns para a salvação na eternidade, e a gente vai fazer um parêntese aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso. E Deus predestinou, nessa eleição de Deus, ele elegeu alguns para a salvação e outros para a perdição. Incondicionalmente, a vontade humana, Deus elegeu. Porque isso é antes da fundação do mundo, a eleição de Deus. Deus elege aqueles que serão salvos e Deus elege aqueles que serão perdidos, né? Então a gente tem uma eleição incondicional, mas calma aí, eu já estou sendo condenado mesmo antes da ação do pecado, só para a gente pensar. Então, Deus elege incondicionalmente do que vai acontecer. O ser humano ainda nem havia sido criado, mas na eternidade do passado, Deus já está definindo quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Quer dizer, o ser humano ele não tem direito nenhum nessa questão. Ele já recebe uma sentença de condenação mesmo antes da sua criação. Eu acho um ponto um pouco perigoso essa interpretação. Um pouco complexa essa interpretação. Tá? Isso porque a gente vai, talvez, discutir um pouco mais isso com relação à questão do pecado. A expiação limitada, né? Quer dizer, a expiação feita por Cristo, ela é limitada a um grupo específico de pessoas. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente, né? Mas ele alcançará somente aqueles que foram eleitos. Então, na visão calvinista é o seguinte, o sacrifício de Cristo é suficiente, mas ele só vai alcançar aqueles que foram eleitos para a salvação. Esse é o terceiro ponto, né? Da letra L aí, expiação limitada. O quarto ponto é a graça irresistível. A expiação, ela é limitada para aqueles que foram eleitos. E a graça é uma graça irresistível. Quer dizer, aquele grupo que foi eleito, eles serão chamados, o Espírito Santo os convencerá do pecado, da justiça e do juízo, através desta expiação de Cristo que é limitada. Ela é suficiente, seria suficiente para salvar todos, mas ela é limitada somente àqueles que creram no Cristo, aqueles que creram no sacrifício do Cristo. Mas esse crer é porque a graça é irresistível, né? É uma graça irresistível. O ser humano é chamado e ele não tem capacidade de resistir à graça de Deus, porque a graça de Deus ela é irresistível quando ela vem em direção ao homem. E esses serão chamados porque eles já foram eleitos. Mas esses que são salvos através da expiação limitada, eles precisam o quê? Viver uma vida de perseverança. Os santos vão viver uma perseverança. Eles perseveram na sua caminhada cristã, por quê? Porque eles são salvos, né? Pode até haver algum tipo de fraqueza, de falha, de erro, né? De cometer algum tipo de pecado, mas eles são salvos. Eles vão se arrepender dos seus pecados e vão perseverar nesta salvação. Por quê? Porque eles fazem parte de um grupo de eleitos incondicionalmente. Quem é salvo não teve a opção, porque literalmente é isso, ele não teve a opção, né? Ele não tem a condição de não ser salvo, ele é salvo, porque ele foi eleito antes da fundação do mundo, e nessa eleição, né, Deus tomou a decisão. A realidade claramente é essa. E quando Deus cria o homem, que o homem peca, o homem já está condenado ao inferno, né? Vamos supor assim, o homem está condenado ao inferno, mas Deus já havia separado os seus eleitos incondicionalmente do que ele faz.
Mas com relação à sua salvação, isso não depende dele. Por quê? Porque Deus já elegeu incondicionalmente alguns antes da fundação do mundo. Agora, os salvos, eles perseveram porque eles são salvos, foram eleitos, eles fazem parte do grupo daqueles que foram alcançados pela graça irresistível, porque essa expiação é limitada para aqueles que foram eleitos incondicionalmente. Mesmo sendo depravados, né, totalmente, Deus vem de encontro a eles e salva porque eles eram eleitos incondicionalmente antes da fundação do mundo. Então, sinteticamente, a concepção da tulipe, dos 5 pontos do calvinismo, é essa. Já que a gente falou sobre os 5 pontos básicos da tulipe, a depravação, a eleição, a graça, né, e os demais, acho que a gente deveria pensar agora em 2 pontos. O que eu quero dizer aqui, meus queridos, é o seguinte, que dentro dessa estrutura da visão calvinista, que dá uma resposta ao arminianismo, nós temos 2 pontos a serem analisados aqui para a gente tentar compreender mais a fundo aí a questão dos 5 pontos da soteriologia reformada calvinista. Um deles é o supralapsarianismo, né? E os supralapsarianos, eles vão ter uma concepção soteriológica diferente dos infralapsarianos. Então você tem o infralapsarianismo e o supralapsarianismo. A visão supralapsariana é a seguinte: nela os decretos de Deus da eleição e da reprovação precederam logicamente o decreto da queda. Ou seja, dentro dessa concepção supralapsariana, o supralapsarianismo ordena os decretos divinos de tal maneira que os decretos de Deus em relação à predestinação dos homens, à salvação ou à reprovação, ou seja, para a salvação ou para a condenação, antecede seus decretos de criação ou de criar o homem e de permitir a queda. Assim, nós vamos observar essa questão. Agora, a questão do supralapsarianismo aqui é a seguinte: os decretos de Deus. Deus tem vários decretos para uma humanidade que ainda não havia sido criada. E Deus decretou, né? Tem a eleição, mas Deus tem alguns decretos aqui em relação à predestinação dos salvos e dos perdidos. Deus vai eleger um povo seu antes da criação do mundo, do próprio ser humano. Salvos e perdidos ele elege ali, ele predestina uns para a salvação, de antemão Deus prevê isso, alguns para a salvação e outros para a perdição na sua eleição incondicional. Não depende da vontade humana, depende exclusivamente da vontade de Deus. Então essa é uma visão supralapsariana. Deus decretou salvar certos homens e reprovar outros. Deus, na sua eternidade do passado, antes de criar a humanidade, ele disse: olha, eu vou decretar aqui que vai haver salvos e vai haver perdidos. Então, nesse caso, o ser humano ele não tem vontade própria. Só para a gente pensar, ele não tem vontade própria, porque o decreto de Deus independe da vontade do homem. Mesmo quando Adão caiu, o homem de qualquer forma ia cair. Deus cria o homem sem pecado, põe ali no jardim, a gente já fala da criação agora. Adão está no jardim, Eva está no jardim, mas eles iriam pecar. Isso independe da vontade humana. Mesmo que o ser humano tenha uma vontade, mas ele iria pecar. Porque essa seria a vontade de Deus. Ah, mas como assim? Visão supralapsariana. Deus decretou, né, salvar certos homens e reprovar outros. Deus decretou criar ambos. Aí a gente volta aqui. Deus decretou criar o ser humano. Mas Deus também decretou permitir a queda de ambos. Deus está olhando e dizendo: olha,
eu vou eleger os salvos aqui, mas todos cairiam em pecado, né? Tanto o homem quanto a mulher e os seus descendentes. E Deus decretou essa queda. A queda é um decreto de Deus. Na visão calvinista, supralapsariana, a queda é um decreto de Deus. Deus decretou a queda e acabou. O ser humano vai cair em pecado. Isso é um decreto antes da fundação do mundo. Então, se Deus decreta o pecado, quem é o autor do pecado? Se lembra que a gente discutiu a questão do pecado lá na primeira aula? Falamos sobre o pecado, a origem do pecado. Pecado, a origem do mal, melhor dizendo, né? Mal moral e o mal como pecado. Falamos lá. Aí como fica essa questão? Se Deus decreta a queda, e a queda é pecado, como a gente resolve essa questão aqui? Bom, como eu estava falando, Deus decretou enviar um redentor para redimir as pessoas eleitas. Então aí, o quarto ponto, na visão supra-lapsariana, é que Deus decretou na eternidade do passado, antes da criação do mundo, independente da vontade do ser humano, de que ele enviaria o Redentor para redimir os eleitos. Porque existia já na presciência de Deus um grupo de eleitos e um de perdidos. E Deus decretou enviar o seu Filho, Jesus, né, para redimi-los. Morrer exclusivamente pelos eleitos. Somente os eleitos. Então a gente tem uma pergunta aqui. Deus decreta salvar alguns e reprovar outros. Deus decreta criar o ser humano e decreta a queda do ser humano. E Deus também decreta enviar salvação para o humano. Então, Deus decreta criar, cria o homem. Permite a queda, é um decreto de Deus, a queda também. É um decreto e Deus permite que o ser humano peque, mas Deus providencia na eternidade uma salvação para essa humanidade caída, mas para um grupo específico, não para todos. Eu, particularmente, acho complicado essa visão. Porque eu posso cair num erro gravíssimo aqui. Eu prefiro ficar mais numa concepção aqui luterana de que Cristo morreu por todos. Mas a graça salvadora alcança, por meio do sacrifício de Cristo, a muitos. Se a gente olha só uma visão de eleição e predestinação, graça, né? Uma graça irresistível, eleição incondicional, isso independe. E a gente deixa de olhar os decretos, porque nessa visão aí Deus decretou tudo, até o próprio pecado. Nessa visão supra aqui, o autor do pecado é Deus. Ou alguém pode me responder, quem é o autor do pecado aqui? Na descrição dos decretos. Uma grande parte dos calvinistas que defendem os 5 pontos, eles defendem a visão supralapsariana, dos decretos de Deus. Deus decreta permitir, ó, como é que fica isso? Porque a visão supralapsariana é um decreto permissivo, Deus decreta permitir, mas ele não decretou? Ele não decretou que seriam salvos antes do homem ser criado? E uns iriam para o inferno antes de ser criado? O homem não tem direito de escolha. Não é uma escolha do homem, é uma escolha de Deus. Quer dizer que a vontade que o ser humano tem é uma vontade falsa. Eu cá tenho um livre-arbítrio, mas depois eu vou perder ele, e eu vou perder porque Deus já decretou que depois que eu pecar, alguns vão para o céu e outros vão para o inferno. É isso? No caso de Adão, ele teve a liberdade de fazer e não fazer, mas ele fez porque já havia um decreto de Deus. Na visão supra é que o homem, independentemente, ele iria cair. Iria cair. Porque Deus já havia decretado. E quem pode derrubar um decreto divino de Deus? Porque se o homem já foi decretado a sua salvação e a sua condenação antes da sua criação, então
Alguém tem que ser responsabilizado, porque o homem não pode ser responsabilizado. Porque o homem não tem direito de escolha. Ele não escolheu ser salvo na eternidade. Foi Deus que escolheu, correto? Na visão aqui. E Deus decretou quem seria e quem não seria. E Deus providenciou o meio da salvação para os salvos. Ó, esse aqui serão salvos e esses serão condenados e acabou, porque essa é a minha vontade. E o homem vai cair em pecado, o homem vai transgredir a minha vontade. Então, parece-me que quando Adão foi colocado no jardim, foi só um bonequinho que foi colocado ali com um aparente livre-arbítrio, não é isso? Porque para o calvinismo, Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio, mas perdeu. Mas como é que eu perco uma coisa que eu não tenho, que Deus já havia decretado a minha queda? Deixa eu colocar aqui o pensamento do Sproul. O Sproul pega na sua sistemática aqui e vai dizer que nos dias de Jesus, né? Nos dias de Jesus, Lucas vai escrever que houve um decreto ali para que todos se recenseassem nas suas cidades locais. E era um decreto de César, e as pessoas não podiam revogar o decreto de César. E ele pega esse decreto de César, que era para as pessoas recensearem nas suas devidas cidades, e que todos estavam obrigados. E ele compara esse decreto com o decreto de Deus. Diz, olha, Deus também tem um seu decreto eterno para a salvação. E Deus decretou e o decreto deve ser cumprido. Agora eu pergunto, no decreto do império de César, todas as pessoas cumpriram aquele decreto? Será que todos? Então a gente faz algumas analogias assim, meio vaga. Um pouco vaga, me desculpe, mas essa analogia do Sproul eu li algumas vezes e eu vejo muito vaga, sem fundamentação. Ele pega o decreto para comparar o decreto de Deus. Deus decretou, então, a queda do ser humano e decretou a salvação do ser humano na eternidade do passado, mesmo antes do ser humano ser criado. Agora eu pergunto, a gente volta, é simplista a colocação, e aí eu volto a pergunta, então, para a questão dos seres angelicais. E os seres angelicais? Eles tiveram a oportunidade, Deus lhes deu a oportunidade, porque a Bíblia diz que eles pecaram, né? E foram expulsos. Então, parece-me que eles tinham um direito de escolha também, e eles escolheram. Assim como o ser humano também teve. Por que Deus permitiu? Aí sim, eu compreendo à luz das Escrituras que Deus permitiu a queda tanto dos seres humanos, mesmo na eternidade do passado, antes dele criar todas as coisas, e assim como ele permitiu a queda angelical, é porque o pecado que surgiu não pode afetar os planos e os projetos de Deus. Então, os projetos de Deus não podem ser barrados por causa de uma consequência da natureza que foi, posso dizer, modificada, afetada a natureza angelical pelo pecado. Porque o pecado é uma ação de ir além daquilo que Deus havia orientado. A queda angelical foi isso, é passar além das ordenanças de Deus. O pecado de Adão e Eva está em ir além daquilo que Deus havia dito. Então, o pecado ele não pode barrar a criação, os projetos do Criador, porque o pecado é uma consequência de uma ação. E essa ação foi a ação deliberada do ser humano no jardim, porque Deus deu a escolha. O ser humano tinha um livre-arbítrio. Ele perdeu, o arminiano diz que ele perdeu o livre-arbítrio ali, nesse sentido, né? A gente falou simplesmente dos supras, agora que a gente vai falar dos infras, né? A posição dos infralapsarianos, eles afirmam que os decretos de Deus da eleição, e da reprovação, ou seja, dos salvos e dos perdidos, logicamente, sucede os decretos da queda. A estrutura que os infras usam para os decretos de Deus não tem nada a ver na sequência com as estruturas dos supraslapsarianos. E então, essa visão aqui, infra, ela está bem próxima da visão arminiana. É quase arminianismo isso aqui que eles estão falando, é bem próximo. Porque ele vai dizer o seguinte, de acordo com esse esquema, Deus primeiro viu o seu povo como caído, ou seja,
Deus viu o seu povo como caído e então determinou salvar. É diferente da visão supra, escolhendo somente alguns para serem salvos. Olha, na visão infra, Deus decretou criar o homem, é diferente. Aqui você observa que Deus decretou salvar e reprovar. Salvar uns e mandar os outros para o inferno. Enquanto que, na visão infra, Deus decretou primeiro criar o homem. O decreto de Deus na eternidade, mesmo antes da criação, é que Deus iria criar o homem. E depois do decreto de criação é que Deus decreta permitir a queda do homem. Está um pouco próximo da visão arminiana, para fugir da visão supra-calvinista. Então Deus decretou permitir a queda depois da criação. Deus decretou eleger alguns dentro. A eleição só se dá depois da queda. Na visão supra, a eleição se dá antes da criação e antes da queda. Na visão infra, a eleição ela só se dá depois da criação e da queda do homem. Na eternidade do passado, antes da criação, Deus já decreta, tem os seus decretos. Os infra estão dizendo, não, meus amados supralapsarianos, vocês estão errados. Deus criou o homem, decretou a queda e depois da queda ele resgata. Está bem próximo do arminianismo, que é o que o senhor acabou de ler os decretos de Armínio, onde Armínio vai entender que o decreto de Deus na eternidade do passado é que muitos seriam salvos em Cristo Jesus pela fé. Está vendo o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? O X da questão está aí. Em que o decreto de Armínio aí é que lá na eternidade, quase um infralapsarianismo, é que na eternidade, antes da criação, Deus criou o homem, mas Deus viu que o homem seria salvo, ou seja, Deus vai decretar também a salvação daqueles que creram no sacrifício do Cristo, do Cordeiro. Então, o arminianismo está um pouco próximo aqui dessa visão, né? Infralapsariana. Eles estão próximos um pouco dessa concepção, nessa interpretação dos decretos que o senhor acabou de ler lá. Deus decretou eleger salvos, mas esses salvos, dentre os caídos, Deus decretou para a salvação pela fé que eles teriam em Cristo. Deus viu a fé que eles teriam em Cristo, entende? Aí a visão infralapsariana é que Deus decretou alguns para a salvação, porque ele viu a queda, mas numa visão arminiana, Deus decretou a salvação daqueles que aceitariam, que teriam fé no Cristo. Aí a visão do arminianismo será sinergista, enquanto que aqui os infras continuam numa visão monergista, que a salvação depende exclusivamente de Deus. Deus decretou eleger alguns dentre os homens caídos para a salvação, na visão infra, mas isso só se deu depois da queda e da permissão de Deus do pecado. E por último, Deus decretou, Deus proveu um redentor para os eleitos. Essa é a visão dos infras, né? Discordando aí da visão supra. Então é bem complicado já a visão aí da eleição e predestinação na visão calvinista também, não é tão simples assim, porque tem uma resposta à questão do pecado, quem é o autor e como se deu. Qual das duas visões é a correta? Se Deus decretou salvar ou se Deus criou o ser humano e decretou a salvação depois da queda, tá? Então, essas são as visões aí em conflito dentro da visão da tulipe, né? Então, o arminianismo pode ser definido assim como os 5 pontos do calvinismo, dentro desse acrônimo aí, desse acróstico, como a gente fala no hebraico, né? Do acróstico que é apresentado aí com essas 5 letras, o facts, né? Freed by grace to believe, que é livre pela graça para crer, é um dos pontos. Atonement for all, que é a expiação para todos, a expiação para todos. Conditional election, que é a
eleição condicional, total depravity, que é a depravação total, e security in Christ, né? Que é a segurança em Cristo. Segurança em Cristo. Então, esses 5 pontos. Aí, o que a gente observa é a eleição condicional. A divergência da eleição condicional para a eleição incondicional na visão do calvinismo, da tulipe, que como foi apresentada aí, é que a eleição condicional, na eternidade do passado, Deus elegeu os salvos, porque Deus, na sua presciência, viu, né, aqueles que creriam, que aceitariam o sacrifício do Cristo. Então, essa eleição depende da participação. Deus é soberano, Deus decreta, mas ele faz o seu decreto a partir, na visão arminiana, a partir da presciência de Deus, porque ele vê aqueles que atenderiam ao chamado. Deus os chamariam e eles atenderiam o chamado. Aí é a visão, né, arminiana, que a gente tem aí o sinergismo, é a participação humana na salvação. Em que sentido? No sentido de que a salvação depende de Deus. Deus chama, mas o homem tem a sua vontade. Mesmo o ser humano sendo totalmente depravado, ele é depravado no sentido horizontal, vertical, mas ele, sendo depravado, ele tem, né, a sua imagem, como o pastor Elber colocou, manchada, ralada, mas ele tem a capacidade de atender ao chamado de Deus. O Espírito Santo vem, convence-o, ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo, e ele abraça a salvação em Cristo Jesus, porque ele tem uma vontade, e o calvinismo diz que ele tem uma consciência de Deus, só não tem capacidade de atender ao chamado de Deus. Enquanto que a visão arminiana diz que Deus vem em direção ao homem para salvar o homem é salvo por Deus, mas porque o homem, pela fé. A fé é o primeiro requisito, é o primeiro ponto aqui no aceitar a salvação. Deus convence do pecado, da justiça, do juízo, mediante o quê? A fé. E após a fé vem a regeneração. Então, por isso que a gente falou de fé e regeneração. Nessa questão soteriológica, Deus entra em busca do homem como ele buscou Adão. Adão, onde está? Adão havia pecado, havia morrido espiritualmente, mas Adão responde ali ao chamado de Deus naquele momento. No contexto soteriológico arminiano, Deus, ele vem em busca do homem, ele está em busca do homem, e o homem atende ao chamado de Deus pela fé. E ele é regenerado pelo Espírito Santo. A salvação depende de Deus e do homem atender ao chamado de Deus. Alguns atendem ao chamado de Deus porque esses, nessa visão, eles foram o quê? Eleitos na presciência de Deus na eternidade do passado, porque Deus viu a fé daqueles que aceitariam ao chamado de Deus. Não é uma determinação de Deus de que alguns são salvos e os outros irão para o inferno, porque Deus criou alguns na sua presciência, na sua eleição, elegeu alguns para ir para o inferno. Então, o que há na visão arminiana aqui é uma visão de que Deus, na sua presciência do passado, ele elege os salvos mediante como se diz, o conhecimento prévio que Deus tem, né? Conhecimento prévio que Deus tem daqueles que aceitariam o chamado e daqueles que não aceitariam. Aqueles que não aceitariam, da mesma forma, receberão a condenação por não aceitarem. O arminianismo está dizendo que o Espírito Santo o convence e através da fé que Deus lhe deu, porque Deus o elegeu na eternidade do passado, mediante a presciência de Deus de que o homem reconheceria o sacrifício de Cristo, ele está sendo salvo. É diferente. A salvação, na concepção arminiana, não é monergista, é uma salvação sinergista, que depende na sua essência de Deus e que o homem vem ou aceita o chamado de Deus. Entenda, não é o homem que
se salva, é o homem que atende ao chamado. Se você entender a questão da eleição condicional e a presciência de Deus e o decreto de Deus, como foi colocado pelo pastor Elber, e daqueles que rejeitarão, por rejeitarem o chamado de Deus, serão condenados. E Deus não tem culpa, porque Deus é soberano. A fé é um dom de Deus, Efésios 2:8, todo mundo conhece esse texto. Charis é graça, é favor. Deus nos deu a fé, mas se Ele me deu a fé é de quem? É minha ou é de Deus? É a minha pergunta. A fé é minha, é sua ou a fé é de Deus? Se é um presente, se Deus me dá um presente. Se na presciência de Deus, na eternidade do passado, Ele viu que alguns abraçariam a salvação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por meio da fé que Ele mesmo deu, e se a fé é um dom de Deus, Deus deu a fé a alguns ou a todos? Eu aparentemente vejo a eleição condicional justa, porque quando Deus, na sua presciência, vê lá na eternidade do passado e elege os salvos pelo que eles fizeram no aceitar o sacrifício, Deus viu. Então, Deus está isento do pecado. O pecado não é uma ação de Deus, em nenhum sentido. É uma decisão, é uma escolha do homem. Então eu vou ler esse livro aqui. A tulipe contestada pela fé e pela razão à luz das Escrituras. O autor diz assim: podemos dizer que se Calvino é realmente verdadeiro, então Deus é o autor do pecado. Esse autor fala isso. É um livreto da reflexão. Porque, analise só. O que eu disse, no fundo. Ah, não, Deus não é o autor do pecado. Não, mas calma aí. Quem foi? Se Deus é o único soberano que existe no universo e não tem ninguém maior do que Ele, e Ele decreta a queda, quem é o responsável pelo pecado? O pecado, na visão que eu defendo, é uma consequência da desobediência do ser humano a Deus. Mas ele só desobedeceu porque ele tinha livre-arbítrio e ele tinha uma vontade. Agora, se o ser humano já é condenado antes da criação, porque Deus decretou que ele vai para o inferno e só um grupo específico vai para os céus, para a salvação, vamos dizer assim, então que liberdade o ser humano tem de escolha? Me explique qual é a liberdade. E quem é o autor do pecado se o homem não tem direito de escolha? E o homem somente pela fé que lhe foi dada. A fé é um dom. Se Deus me deu a fé é minha. A fé não é de Deus. A fé é minha para ser exercida em Deus. E todo verbo exige uma ação. Eu desconheço um verbo que seja neutro. Todo verbo tem uma ação. Andar exige ação de se mover. Falar exige a voz. Todo verbo tem uma ação. Correr. Todo verbo exige uma ação. Crer. Crer é um verbo. Pisteuo, pisteuei, pisteueis, pisteuomen, pisteuete, pisteuo, sim, eu creio, tu crê, ele crê, nós cremos. Vós creis, eles creem. Por que que nós cremos? Nós cremos porque nós temos uma fé que Deus nos deu. Agora, a nossa fé sai do campo natural para o sobrenatural só a partir do momento em que o Espírito Santo vem ao nosso conto e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Na base monergista é o seguinte, estou com o Spru aberto aqui. Monergismo, a salvação depende exclusivamente de Deus. É Deus quem salva, independentemente do homem querer ou não, é Deus quem salva. Agora, o homem sendo salvo, ele tem a responsabilidade. A responsabilidade humana entra no quê? Na conduta cristã. Ela vai entrar não na questão do chamado, da graça irresistível. Ela vai entrar na perseverança dos santos. O homem não tem participação na salvação. A salvação monergista, nos livros do monergismo, Spru e os demais, eles vão dizer que a salvação é exclusiva. É Deus quem salva e ponto final. O homem não participa em nada. Não depende de nada. Agora, a perseverança dos santos é uma atitude do homem após o chamado de Deus e ele ser salvo, ressuscitado por Cristo, porque ele estava morto espiritualmente. Já no sinergismo, não. O sinergismo diz o seguinte:
É uma salvação sinergista. É Deus que salva, que convence, que liberta, que restaura, que ressuscita. Mas quando Deus chama o homem atende o chamado. A participação do homem é exclusivamente pela fé que Deus lhe deu. E ele é regenerado pela fé que Deus lhe deu, porque a fé é sua, a fé não é de Deus. De Deus vem o chamado ao homem. Esse chamado de Deus vem para o homem. O homem aceita o chamado porque ele é um dos eleitos desde a eternidade do passado. Então a salvação sinergista diz que o ser humano tem uma participação no atender o chamado de Deus pela fé. Só isso. E aí o ponto aqui do Facts é o seguinte, é a segurança em Cristo. Se eu sou salvo por Cristo, ele me salvou e pela fé em Cristo, que uma vez foi dada ao santo, ele permanece, ele tem segurança de salvação. É o quinto ponto do Facts aqui, de Armínio. Bem, pessoal, findamos mais uma aula de soteriologia. Espero que você tenha tido aí alguns conceitos básicos de algumas visões soteriológicas, que possa estudar os vários conceitos luteranos, arminiano, calvinista e outros mais, para que você possa ampliar os horizontes nessa questão tão complexa e debatida que é a soteriologia. Tá? Até breve, até o nosso próximo encontro.